Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O Conselho de Finanças Públicas, liderado por Nazaré Costa Cabral, fez uma revisão daquilo que tinham sido os indicadores apresentados há relativamente pouco tempo quanto ao futuro da economia em Portugal. Não vou entrar em grandes detalhes, mas a verdade é que havia e há algum otimismo. Mas quando começamos a esmiuçar esse estudo, quando começamos a analisar as análises, a ler nas entrelinhas e a ver as salvaguardas dos números apresentados pelo próprio Conselho de Finanças Públicas, devemos ficar preocupados, porque previsões há muitas, já ouvíamos nós dizer, de alguma forma, no cinema português. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E vamos lá. Se de facto é otimista o Conselho de Finanças Públicas, a realidade é que acabamos por colocar algum desse otimismo em situações que são completamente impossíveis de saber como é que vão acontecer ou como é que vão suceder determinados eventos. Olha, por exemplo, eles acham que, eventualmente, as alterações climáticas podem apresentar algum déficit que depois vai ter que ser absorvido pelo orçamento do Estado. Ficamos sem saber qual é que vai ser a política, por exemplo, para as taxas de juros do BCE, o que coloca uma incógnita total sobre as previsões do Conselho de Finanças Públicas. Ficamos sem saber como é que vai ser, por exemplo, a execução do PRR. Ficamos sem saber qual é que vai ser o acordo entre privados e o público, o Estado neste caso, para as grandes obras públicas. Olha, e na realidade, com todo o respeito que merece o trabalho, ficamos sem saber tantas coisas que ser o Conselho de Finanças Públicas ou o Oráculo de Delfos a apresentar o estudo seria a mesma coisa. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio e mais uma vez peço desculpa, tal como fiz ontem, por esta voz, diria, singular que apresento estes dias, mas é fruto, como diz alguém, fruto de eu pensar que ainda tenho 20 anos. Mas pronto, fica para depois essa explicação. A nossa convidada de hoje, a Raquel Dias. Olá, Raquel, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. E coloco já a primeira pergunta. Raquel, normalmente, quando conversamos contigo, são políticas que afetam a nossa economia. És uma pessoa preocupada com os níveis de poupança, com a carga de impostos sobre empresas e sobre o trabalho, tem sido essa a tua tónica. Mas quando olhamos para os grandes traços desta previsão do Conselho de Finanças Públicas, até parecem positivos, não é? Olá, João, boa noite. Sim, mas um positivo muito frágil. Ou seja, quer no resumo que o próprio Conselho faz, quer no relatório, há sempre chamadas de atenção para aquilo que são os pressupostos. Um dos pressupostos está, como tu muito bem dizias, ligado à política monetária que é executada pelo BCE e que vai incidir sobre os juros, que por sua vez acabam por ter um impacto direto naquilo que é o rendimento disponível das famílias, em Portugal, muitíssimo impactado pelo facto de termos um recurso muito grande ao crédito com taxa variável, logo indexado àquilo que sai da decisão do BCE. A previsão
é que, ou aquilo, a expectativa, digamos antes assim, em vez de... Eu não gosto muito da palavra previsão, porque isto não é um oráculo, mas fazemos previsões com base em expectativas, portanto aqui há logo um grau de incerteza muito grande, e a expectativa é que as taxas de juros continuem a baixar. Mas isso pode não acontecer, mas por causa disto, todo o relatório acaba por ter uma perspectiva de que o rendimento disponível das famílias vai ser superior, logo vai haver mais consumo e logo vai haver mais taxa de poupança. Pelo menos até uma determinada data, não é? Sim, o relatório é até 2028, mas pressupõe-se que este seja um comportamento bastante presente ao longo de toda esta previsão, como tu lhe chamaste, sendo que os números apontam mesmo para isso, para um aumento do crescimento económico, para uma descida da dívida pública, para um aumento do crescimento do PIB. E apresenta, inclusive, o PIB acima daquilo que é a previsão para a média europeia num determinado ano. Entretanto, esse otimismo, e só para contextualizarmos aquilo que foi o relatório, estende-se também à dívida pública, onde o Conselho de Finanças Públicas acha que existirá um excedente orçamental real. Certo. Porquê? Porque a perspectiva é de que não exista, com aquilo que conhecemos hoje, que não vai existir um aumento da despesa pública que não é compensado pelo aumento da receita. Okay. Acontece que este aumento da receita está a ser todo ele calculado com base no pressuposto de que vai haver um aumento do rendimento disponível das famílias e também com base no pressuposto de que não vamos ter um aumento de encargos relativos a prestações de saúde, como houve, por exemplo, durante o tempo de Covid, que não vamos ter um aumento de prestações para segurança, para defesa. No entanto, também ressalva... também nas prestações sociais, por Exatamente, exemplo, e as prestações sociais, porquê? Porque se todo o panorama económico começa a ser mais favorável, é expectável que tu tenhas menos pessoas a precisar de apoio social do Estado. Logo, se também falam na taxa de desemprego, que vai reduzir, e por isso acabas por ter menos pagamento de prestações de rendimentos sociais de inserção, de subsídios de desemprego, etc. De aqueles apoios extraordinários que também tivemos. Porquê? Porque a economia vai conseguir gerar muito mais riqueza para as pessoas por si, e, portanto, o Estado vai intervir menos daí. Mas lá está tudo assente no pressuposto de que vai existir um controle da inflação, vai existir uma redução das taxas de juros e que também, e eles mencionam isto, que vai existir uma redução do preço das matérias-primas ou que pelo menos o mesmo acaba por estabilizar. Já vamos falar sobre os preços e o que eles podem significar para este estudo ou para aquilo que o estudo prevê ou antevê. Por outro lado, acabam aqui também por mencionar, apesar do crescimento, a mim parece-me que 2%, 2,5%, 2,6% ou 2,7%, não quero ser pessimista, mas para uma economia como a portuguesa, deficitária há tanto tempo, com tantas dificuldades, continuam a ser crescimentos raquíticos. Eu vejo isso de outra forma. É porque o crescimento está alavancado, ou esta previsão de crescimento, expectativa de crescimento, está alavancada em dois grandes pilares. Este que já falamos, do aumento do rendimento das famílias, que traz todo um conjunto de outros aumentos de receita para o Estado, mas também do aumento do investimento público por via da execução do PRR, e que tem necessariamente de ocorrer até 2027. E, portanto, basta que algum destes falhe para toda para todos estes números ficarem muito abaixo. Porque isto não é um crescimento orgânico da economia. Isto não vem de algo que a economia está a fazer por si já. E mais, é estritamente necessário que este investimento do PRR aconteça e que sejam atividades que tragam um retorno real, um retorno material à sociedade.
e que sejam colocados em atividades que possam vir a gerar rendimentos futuros ao país, porque senão vamos ter este boost por via do investimento público, mas depois não vai dar em nada. Porquê? Porque quando estamos a pôr o dinheiro, não é algo que vá gerar mais dinheiro a seguir. E este dinheiro do PRR, estas verbas, têm de ser colocadas numa série de coisas que tragam rendimentos futuros para Portugal, porque senão acaba-se o PRR e acaba-se o crescimento. Mas a verdade é que quando o Conselho de Finanças Públicas fala desse PRR ou dessas obras públicas, eles têm fortes reticências, porque assenta no novo aeroporto de Lisboa, no novo Hospital do Oriente, na linha de alta velocidade, em setores e em obras onde ainda não se sabe qual é a responsabilidade do público e qual é a responsabilidade do privado. Exatamente. Não é? E daí tens muitos riscos associados a todo o financiamento da obra, a todo o andamento da obra. Aliás, há pouco tempo até se falava que o hospital estaria em risco, justamente porque tinham de fazer uma alteração à candidatura ao PRR e, portanto, poderia pôr tudo em risco esse financiamento. Não ouvi mais nada sobre isso, portanto, acredito que tenha sido uma questão que possa ter sido ultrapassada, mas, na realidade, nós estamos extremamente dependentes destas verbas para obras que são decisivas para o país, porque o aeroporto de Lisboa, e eu sei que há muita gente que não concorda, mas não tem capacidade, tem de sair, porque nós precisamos urgentemente de uma linha de alta velocidade que conecte Portugal à Espanha. Precisávamos quando comprámos os comboios de alta velocidade. Sim. Precisavas quando comprámos os comboios. E mais do que isso, é que não precisas só de uma linha de alta velocidade, tu precisas de renovar toda a ferrovia de Portugal. Porque é absolutamente inadmissível que alguém que esteja em Portimão não consiga fazer, num tempo razoável, um trajeto de comboio até Faro ou até Lisboa. Portanto, tudo isto é essencial para o próprio desenvolvimento do país e tem de acontecer. Porque se pensarmos que França tem o TGV, eu penso que há 20 ou 30 anos, nós já estamos com este atraso para este país. E se demorarmos mais 10 anos, 5 anos, 20 anos a executar esta obra, vai ser mais esses anos todos de atraso. Em 2012 estava em Barcelona, tive que me deslocar até Madrid e na altura fomos, era eu e outra pessoa, fomos no AVE, que é o comboio de alta velocidade espanhol. Fiquei muito triste porque eu sou fã de aviões, mas devo-te dizer uma coisa, é um conforto e dá uma produtividade e uma celeridade tal que rapidamente e nestes últimos anos a maior ponte aérea, que era Madrid-Barcelona, foi suplantada pela utilização do AVE. Certo, o comboio tem inúmeras vantagens. Tu, se quiseres apanhar um avião, vamos pensar na ponte aérea Lisboa-Porto. Querida, mas isto foi em 2012. Certo? Não é? Estamos em 2024 em Portugal. E tu, se pensares na ponte aérea Lisboa-Porto, ou se pensares no voo Lisboa-Madrid, estamos a falar de um voo de cerca de 45, 50 minutos, talvez, uma hora, não sei bem, mas é assim muito, muito curtinho. E tu passas mais tempo no aeroporto do que o tempo de voo, porque tu tens de ir para o aeroporto em Lisboa 2 horas já não chega, e eu sei do que estou a falar porque eu tenho prioridades e eu vou pelos prioritários e as 2 horas para mim já são apertadas, portanto em Lisboa 2 horas já não chegam. Se tiveres então controle de passaporte, se calhar nem 3 horas chegam em determinados horários no aeroporto, e é absolutamente impraticável tu estares a apanhar estares a ficar 2 horas no aeroporto para depois fazeres um voo de 45, 50 minutos que sujeita a atrasos, portanto ainda podes levar com o tempo de atraso, porque depois chegando a Madrid ao centro de transportes é muito rápido. Claro. Tu consegues ir do aeroporto à Plaza Castilha, em que até tens de trocar de linha, em talvez 25 minutos, por aí. Sim. Madrid só tem no mínimo 10 linhas de metro. Tem muitas linhas e o tempo de espera é no máximo de 9 minutos. Bem, voltemos aqui, como conhecemos ambos os locais. Olha, relativamente à dívida pública, eu não tenho qualquer tipo de problema em ver
as pessoas otimistas, mas eu não sei se o otimismo exagerado não entra no campo já da ficção. O Conselho de Finanças Públicas aponta para que em 2028 a dívida pública se situa em 78%, sensivelmente, do PIB. Eu não sei sequer se isso é fazível, sendo que não sei como é que estamos neste momento, mas estou habituado a ter a dívida pública em Portugal acima dos 100% do PIB. Eu adoraria que isto se verificasse. Também, segundo este relatório, para 2024 prevê-se que fica em cerca de 92%. Portanto, 92 para 78 em tão pouco tempo é muito ambicioso. Daí eles... Eu acho que este relatório, eu não lhe chamo assim tão otimista quanto isso, porque eles de facto apresentam os números, mas estão constantemente a chamar-nos a atenção para as várias ressalvas, que é, não estão aqui a ser tidas em consideração medidas que não são perfeitamente claras quanto àquilo quanto às suas consequências, quanto ao seu impacto. Há muitas variáveis, há um contexto macroeconómico, sobretudo internacional, que é muito frágil. Temos vários conflitos que sem fim à vista, que ninguém sabe por quanto mais tempo se vai prolongar. Temos uma fragmentação do comércio mundial que também está aqui a impactar imenso, sobretudo pela dependência que a Europa, infelizmente, tem do estrangeiro para mil e uma coisas. Depois também foca as alterações climáticas, em que aqui... a minha interpretação, quando chamam alterações climáticas, é porque temos visto cada vez mais inundações, não é? Basta vir uma chuvinha, que Lisboa, pelo menos, fica inundada até mais não. Eventos excessivos dentro da natureza que podem provocar... E isto acabas por necessitar de ter de pôr muito dinheiro para ressarcir as pessoas, para reabilitar os espaços, para corrigir tudo. Portanto, aqui... eles fazem sempre estas chamadas de atenção, que a mim me leva a crer que é um bocado isto, é um otimismo que não é um otimismo. Na realidade eles usam a palavra num contexto externo de elevada incerteza, não é? Exatamente. Olha, por outro lado, e eu sei que se calhar o Conselho de Finanças Públicas não é dizer se é bom, se é mau, se coisa, é analisar as propostas e tentar dar algum tipo de previsão, diz que tanto os acordos salariais como este recente plano de emergência e transformação da saúde pode eventualmente ter algum impacto depois naquilo que são os números nas finanças públicas. Exatamente. Porquê? Porque não há nada ainda claro sobre o que pode vir daí. Logo, não foi considerado nesta análise. E o impacto disso... na despesa. Exatamente. E o impacto disso é enorme. Onde? Na despesa. Portanto, se nós temos a receita que vai alavancar este crescimento económico assenta em dois principais princípios, que é o aumento do investimento público por via do PRR, que todos sabemos as dificuldades que Portugal costuma ter na execução deste tipo de fundos, não é? Quer seja por burocracias, por mil e um motivos, mas também está assente na parte do rendimento, do aumento das famílias. O aumento do rendimento das famílias, a falta de atratividade da economia, que eu e tu já falámos aqui várias vezes, isto faz com que tudo o que é receita do Estado por via do consumo, por via fiscal, por via até das taxas de poupança, que não é propriamente uma receita fiscal, mas que daí as pessoas vão investir o dinheiro em algo que acaba por trazer receita fiscal ao Estado, é muito frágil. E isso, tudo o que são prestações sociais, todos os acordos que tu possas vir a chegar com determinados setores vão fazer um aumento da despesa, e não é um aumento de despesa de uma vez só. É um aumento de despesa que acaba por se prolongando ao longo dos anos. Daí, há pouco eu também ter mencionado que tudo o que se fizer de investimento público no PRR tem de ser em coisas que garantam que há retorno para o país. Que vamos ter, acabando o PRR, que eu consigo efetivamente estar a gerar dinheiro fora deste otimismo todo
Ou no seja, aumento do rendimento disponível das famílias. Não devemos olhar para o dinheiro do PRR como dinheiro que nos foi dado, por assim dizer. Não, vais pagar juros não é? sobre ele também. Mas temos que olhar para esse dinheiro e pensar que são oportunidades de fazer algumas coisas que, em contexto normal do orçamento e do PIB, seria mais difícil. Sim, podemos pensar, se calhar, na ótica privada, que é... e isto não é nenhum conselho, é mesmo só aqui uma analogia, longe de ser um conselho. É mesmo uma analogia. Há pessoas que pedem créditos para fazer certos investimentos, para comprar uma segunda casa, que colocam no mercado de arrendamento ou no alojamento local. Isto está a trazer-lhes rendimento para o seu bolso. Não é? As pessoas estão a pagar aquele crédito, estão a pagar juros sobre aquele dinheiro que pediram emprestado, mas ao mesmo tempo estão a garantir um retorno para si. Mas se a pessoa, em vez de estar a pedir este crédito, estiver a pedir um crédito pessoal porque quer comprar uma televisão, porque quer fazer obras à casa, porque quer ir de férias, isto vai ter um retorno no seu bem-estar, mas não vai ter um retorno que lhe permita pagar esse crédito e até ter mais Vai dinheiro. colocar as suas finanças debaixo do stress. Não é? Exatamente. Portanto, o investimento público, sobretudo por via do PRR, tem obrigatoriamente de ser em algo que vai trazer um benefício económico futuro para a empresa. Pode não ser 100%, não é? Podemos falar. O Hospital Oriental de Lisboa, nós podemos pensar qual é que é o benefício que isto vai trazer em termos económicos para a frente, mas termos um aeroporto com mais condições, termos um comboio de alta velocidade, isto vai atrair empresas e uma coisa vai acabar por compensar a outra. Mas olha, diz uma coisa, eu já tenho ouvido situações em que aquilo que nós vemos é determinadas ações que são financiadas pelo PRR ou determinadas aquisições que são feitas pelo PRR, seja por câmaras municipais, juntas de freguesia, e que, honestamente, a única mais-valia era mais-valia ficarem quietos. Sim, sim. E eu já estive numa feira organizada por uma Câmara Municipal que tem lucro, costuma apresentar lucro no final do ano, e essa feira, que foi a primeira edição da feira, as barracas onde estavam os comerciantes, as tendas, tinham lá mencionado que aquilo era com o apoio do PRR. Se foi, se não foi, em que medida foi, não sei em que contexto foi, mas aquela feira claramente podia e devia ter sido organizada com os fundos da Câmara, integralmente, porque a feira em si não está a trazer benefício nenhum. São os... Pelo menos ao longo do tempo, não é? Certo, ajuda a divulgar local, os comerciantes locais, tudo bem. Mas o apoio ao PRR foi para quê? Para os insufláveis das crianças? Para as tendas? É um bocado dúbio e a não ser que me falasses que existia um plano de aplicação de verbas de PRR em todo aquele concelho e que, no final de contas, entre o deve e o haver, vinha dali parte um lucro. daquele dinheiro, exatamente, pronto, eventualmente. podia fazer-me sentido. Mas assim é um bocado... Olha, esta previsão, esta apresentação da previsão por parte do Conselho de Finanças Públicas foi marcado na comunicação social pelo IRS Jovem. Foi a grande escolha da comunicação social foi mencionar o facto da equipa de Nazaré da Costa Cabral mencionar que a aplicação do IRS Jovem pode eventualmente colocar outra vez Portugal dentro de déficit. Porque acaba por ser uma redução na tua receita fiscal. Muito embora tenhas um aumento de rendimento disponível, mas o consumo dos jovens acaba por ser, a partir de um consumo diferente, se calhar, das famílias. E as preocupações deles são outras. E daí, então, ser uma chamada de atenção como qualquer outro tipo de medida que te fosse reduzir a receita fiscal. Porquê é que se focaram tanto no IRS jovem?
Eu acho que acaba por ser mais pela fragilidade da medida em si, ou seja, ela penaliza mais a receita fiscal do que o benefício que acaba por trazer para os jovens, porque não é com este benefício que os jovens continuam a ter incentivos para ficar em Portugal. E então acredito que seja mais a diferença entre o deve e o haver que acaba por não ser tão justificativa de medidas como estas. Por outro lado, não podemos também escamotear a realidade de que têm que existir políticas públicas para a retenção dos nossos jovens e dos talentos que temos em Portugal. Exatamente, porque estás num mercado cada vez mais global em que tu podes até viver em Portugal e estar a trabalhar para fora. E aí só o teu consumo é que fica cá, porque os teus impostos sobre os teus salários, sobre o teu salário, acabam por ficar lá fora. Depois existe todo um incentivo para sair. Porquê? Porque o custo de vida em Portugal está efetivamente muito caro para nós. A título de exemplo, tu consegues alugar uma casa em Madrid, um T1, numa zona que, mal comparando, é Alvalade aqui de Lisboa, ou se calhar mais a zona das Avenidas Novas, e tu pagas quase metade do que aquilo que pagas cá em Portugal pela mesma casa. Sendo que mas uma vivenda na Moraleja continua a ser para os bolsos só de alguns, não é? Ou seja, lá em Madrid as coisas estão devidamente... E faz sentido que seja assim, não é? Tu aqui se fores à Quinta... Olha, eu nem sei, porque o ordenado não chega para aí. Nós pessoas, nós meros mortais. Se fores à Quinta da Beloura, talvez, não é? Também nem toda a gente consegue comprar casas ali e está tudo bem. Claro. Pronto, faz parte. Mas a realidade é que tem de haver aqui um básico. O problema em Portugal com as casas é outro. O PRR até podia ser usado em parte também para isto. E é daquelas coisas que não têm um retorno imediato, mas que acaba por ter um retorno. Porque se houvesse uma decisão de utilizar uma valente fatia do PRR dentro desta crise da habitação... Certo, tu tens edifícios abandonados nas cidades, deixavam de estar. Nos centros das cidades, incluindo em Lisboa, tu tens. Tens e deixavas de ter. Acabavas por reter as pessoas. Ou de estares a disponibilizar casas com um custo mais baixo... os preços. Arrefece os preços, mas ao estás a colocar casas com mais baixas, quem tem acesso a elas vai ter mais rendimento disponível para as outras coisas e para suportar os números que acabam por estar neste relatório. E por falares em rendimento disponível, tu falaste há pouco de inflação, depois falaste de consumo e agora falámos de rendimento disponível. Será que é possível, e tendo a pandemia como referência, será que é possível que, de facto, alguns dos preços que foram claramente inflacionados, algum por excesso de ganância, por assim dizer, outros porque, de facto, a cadeia de distribuição teve um aumento de preços ao longo da mesma e então é o consumidor final que paga, ou é um desejo ingênuo nosso que os preços voltem aos níveis normais, por assim dizer? Eu acredito que os preços não vão voltar aos níveis normais. Eu acredito por este sentido, que é se as pessoas estão todas a ganhar mais, porque a realidade é esta, é que nós, apesar de tudo, estamos a ganhar mais, porque quem tem empresas sabe que é difícil contratar pessoas, porque a expectativa salarial é muito maior, porque estamos a concorrer com toda uma Europa e as pessoas não têm medo de sair por 1001 motivos. Claro. Acabas por nunca conseguir baixar os preços. Agora, há aqui outra coisa, que é... Eu não sou muito a favor de se balizarem preços na economia. Pode ou não haver algum controlo, mas há aqui uma coisa muito portuguesa, que é a ganância. Nós somos muito gananciosos. Ganhar tudo à primeira... Nós temos que ganhar tudo de uma vez e isto é uma coisa mesmo muito portuguesa. Aumenta €1, não é no que nós estamos a vender agora, porque já comprámos isto há 6 meses, mas nós vamos já aumentar o euro agora. Ainda bem que eu estou a conversar este tema com a Raquel,
porque, pronto, ao longo do tempo também desenvolvemos alguma amizade. Tu estás-me a dizer isto na semana a seguir à banca portuguesa ter sido multada por cartelização de preços ou de margens de lucro, não é? Sim, porque há coisas que deviam ser reguladas e não são, ok. nem todas têm de ser reguladas. Ok. Ou seja, eu não concordo que tu tenhas de dizer, por exemplo, de uma forma generalizada, que a tua margem de lucro só pode ser de X%. Eu não concordo com isto. Mas depois vemos que há coisas que não fazem sentido. Não faz sentido eu ter uma conta bancária que nem sequer, se for preciso, tenha um gestor de conta e estou a pagar 6 euros todos os meses por manutenção daquela conta com mais imposto de selo e mais não sei o quê. Isto não faz sentido. E também não faz sentido agentes económicos acordarem entre eles preços e margens Certo, de lucro isso não faz sentido. naquilo que deveria ser um mercado de livre concorrência, onde a margem de lucro é normalmente uma das nossas maiores armas. E não tens só na banca. E agora pensemos assim: vais na autoestrada e tens aqueles painéis de preços das bombas de gasolina com os diversos fornecedores e aqueles preços são todos iguais. E eu acho extraordinário como é que aqueles preços conseguem ser tão iguais quando são empresas diferentes, com estruturas de custos diferentes, logo margens de lucro diferentes. Claro. Porque é estranho, não é? É coincidência. Eu só te lancei o desafio porque eu entendo a tua posição de não gostares de ser o mercado ou o Estado a balizar o que quer que seja Sim. nesse aspecto. Mas o Estado tem que ter um papel regulador. Tem. Porque senão nós temos provas mais do que evidentes ao longo da existência da economia de mercado, que há sempre empresas que se tentam aproveitar sem qualquer tipo de escrúpulos. E vai sempre haver. A minha questão era, imagina que tu és proprietário de um imóvel que, se for preciso, até o herdaste e queres colocá-lo no mercado de arrendamento. Ou que tu, até a custo, organizaste a tua vida financeira para comprar um segundo imóvel para o colocar a render. Tu, sobre o que estás a receber, já vais estar a pagar 28% de imposto. E depois tens todo um conjunto de despesas associadas Sim. a esse imóvel. Desde conservação, manutenção, condomínios, IMIs, etc. E o que não é justo, e isto é um exemplo de regulação, é eu ainda estou a pagar um crédito sobre aquele investimento que eu fiz com muita decisão da minha parte, não é? Muito controle e muita decisão da minha parte. E eu consegui ter aquele investimento para ter um dinheiro extra para mim. E vem o Estado e diz-me, não podes aumentar mais a renda do que X. Mas depois vem o banco e aumenta-me os juros que estão indexados àquele empréstimo e às tantas eu estou a pagar para alguém viver na casa que eu comprei. E quem diz isto diz a mesma coisa nas heranças. Tu herdaste e tens lá um contrato antiquíssimo em que as pessoas estão-te a pagar, se for preciso, menos do que tu pagas de IMI ou de condomínio para teres as pessoas naquela casa. Porque ainda há contratos assim. E isto é tudo muito bonito. Nós queremos ter casas no mercado que as pessoas consigam pagar, mas quem fez o investimento para as ter nem sempre são os grandes grupos económicos, que isso é uma falácia, nem sempre são. São pessoas como eu e como tu, que fizeram um esforço para conseguir fazer aquele investimento e não têm de substituir o Estado a garantir que as pessoas têm em casa. Portanto, querem regular, mas eu não posso aumentar a renda ao senhorio, então eu tenho que ter uma compensação. Eu sei, mas a minha questão é também não termos depois, e usando ainda o mercado do arrendamento, e neste caso as casas, não termos outro tipo de pessoas que colocam 10 ou 20 pessoas dentro daquela casa a cobrar 500 euros por uma cama, Sim. com 2 casas de banho, onde uma delas não se pode utilizar, por exemplo, a sanita. Neste aspecto, e uma vez que a conversa derivou para aqui, nesse aspecto, custa, de facto, também ter um Estado que não dá exemplo, e preciso ver os investimentos públicos que não estão a ser feitos, depois a regular o privado, não é? Certo, e a regulação que estavas a falar agora, o tipo de controle, monitorização que estavas a falar, é mais além do preço. Ou seja, começamos logo pelo ter 10 pessoas num quarto
eu já nem vou pelas 500 euros à cama ou 300 euros à cama, eu já vou pelas 10 pessoas num quarto. Isto tem toda uma questão de salubridade e tudo mais aqui por trás. As empresas têm que responder a uma série de coisas. Seria impossível, não é? Isto seria impossível, mas a verdade é que o mercado de arrendamento em Portugal não funciona. Tens outros sítios onde funciona e este tipo de situações não acontecem. Porque para já existe incentivo a ter as coisas no mercado de forma legal. Existe uma regulamentação. E existe uma fiscalização. E em Portugal tu não tens nada, não tens nem a regulamentação, nem tens a fiscalização. A questão em Portugal é que... Exatamente, e a acontecer esse tipo de situações são casos únicos. Não se vê. E em Portugal tu tens, e volto a falar em Lisboa, porque é onde eu vivo, tu tens certas zonas da cidade em que infelizmente tu olhas para as janelas e tu cá de fora consegues perceber a quantidade de beliche que aquilo lá tem dentro e não são hostels, não é? São casas onde vivem pessoas e que estão a pagar o preço por cada uma daquelas camas ou que pelos preços que são praticados não arranjaram outra maneira de fazer isso assim. E depois isto traz mais questões aqui, é que são pessoas que se estão a aproveitar, muito provavelmente, de imigrantes ilegais e é toda aqui uma pescadinha de rabo na boca. Imigrantes esses que, se calhar, eles próprios estão inseridos numa rede de tráfico humano. Eventualmente. Se viram enredados, eles e as famílias. Ou que pelas próprias burocracias e pela forma como tudo está a funcionar, um processo de legalização, etc., têm de estar em condições muito precárias, porque não conseguem estar legalizados. Toda a gente diz que é muito fácil entrar em Portugal e estar legalizado em Portugal. Pessoas que eu conheço à minha volta têm mesmo muitas dificuldades. E a primeira começa a ser logo em que agora a AIMA, não é? Que é a agência, marca sessões com as pessoas e, se for preciso, desmarca-as no próprio dia. E as pessoas tiveram de dar 1000 voltas àquelas sessões de entrevistas para lhes concederem residências, etc. E as pessoas deram a volta à vida delas, estão com esperança de conseguir aquilo e com aquilo consigam condições melhores. E mais uma vez vem a sua vida adiada. E pode ser por 15 dias, pode ser por 30 dias, pode chegar àquele dia e é adiado outra vez. E isto são adiamentos que muitas vezes ocorrem no próprio dia. Que é uma falta de respeito enorme por quem está nesta situação e precisa daquele compromisso. Portanto, tudo acaba por funcionar bastante mal. Olha, e Raquel, que validade é que relatórios destes e previsões destas podem ter quando aquilo que nós sentimos e temos falado aqui ao longo dos anos é que a própria estrutura da economia em Portugal não é uma estrutura que acrescente valor, não é uma estrutura que cria valor acrescentado, antes pelo contrário, é extrativa, ou então é este famoso obsessão pelo turismo, não tem nada a ver contra o turismo. Estes relatórios são importantes justamente porque chamam a atenção para as fragilidades, conforme estavas a dizer. Porque eles dizem que temos estes números, mas não são números que vêm organicamente do funcionamento da economia, não é? Ou seja, nós olhamos para aqui e olhamos para esta média para este crescimento médio de 2% até 2028, mas ele está assente no investimento público via PRR e nos rendimentos das famílias. Eu não sei destes 2% quanto é que é de uma parte e quanto é que é de outra. Eu não encontrei essa decomposição, até pode estar no relatório, eu não encontrei. Mas vamos imaginar que tinhas um crescimento de 5%, em que te conseguiam dizer que 2% era relativo ao PRR. Isto significava que a tua economia por si só estava já a contribuir com os 3%. Exatamente. E que se não tivesse o PRR, se calhar podias não ter os 3%, porque acaba por estar impactado pelo PRR, mas se calhar tinhas 2,5%, ou o que quer que seja. E isto, para mim, mostra também a falta de clareza e de imprevisibilidade das várias medidas que se adotam de política orçamental em Portugal. Mostra também aqui a falta de... E agora está-me aqui a faltar a palavra, mas acaba por ser esta coisa sempre do desenrasque, porque não há nada previsto como uma almofadinha para o caso de haver necessidade de aumentar os apoios sociais, esses acordos que tu falavas, por exemplo, ainda há pouco. Não há essa almofada, ou a haver ainda não está clara e não se consegue ter aqui em conta. Mas esse tipo de coisas tem um impacto grande, não é?
dos números, porque envolve sempre muita gente. E é um impacto, como eu te dizia, continuado ao longo do tempo. E se a economia não começar a gerar dinheiro por si, vai chegar a 2028 e se não inventarem outro PRR ou outra coisa qualquer, nós vamos vir por aqui ladeira abaixo, não é? Eu não sou supersticioso, mas os motivos pelo qual este apareceu, eu prefiro que não venha aí PRR nenhum. Mas agora vou-te desafiar com uma determinada situação. Tu disseste há pouco, eu ouvi tranquilamente e não quis reagir logo. Sim, senhora, todos nós temos mais rendimentos, ok? Tem crescido os salários, ok, tudo bem. Mas sei de alguém que gosta de fazer viagens a um determinado país e quando fez o comparativo de preços já não ficou tão surpreendida assim, porque a decalagem entre os preços cá e lá não era tão grande. Sim, países onde eu já fui no passado e onde fui este ano. Eu não disse que tinha sido tu, mas pronto. Eu não noto, eu continuo a notar uma diferença. Ok. Não vamos aqui mascarar as coisas, mas já não é aquela diferença que eu notava antes. E estás claramente a falar da Islândia. A Islândia continua a ser um país caríssimo, é muito caro, mas eu já cheguei lá a ir a restaurantes a pagar 40 euros, em que eu dizia o equivalente a isto em Portugal, se calhar é tipo 30 ou 27. Já a diferença não é tão grande Já a assim. diferença não é tão grande como da vez anterior, que eu lá tinha ido, que foi logo a seguir à pandemia, e aí, por exemplo, notámos uma diferença, que nessa altura já os combustíveis em Portugal estavam com um preço elevadíssimo e lá ainda não estavam a aumentar, porque eles são muito mais cautelosos e vão fazendo as coisas com mais calma. As pessoas ganham muito mais do que nós ganhamos aqui, mas a realidade é esta. Eu continuo a achar que é um país caríssimo, mas eu já não noto isso. E tu vais à Espanha e então ainda notas menos. Que sair à noite para jantar é mais caro do que em Portugal. Mas é mais caro, se calhar, em relação ao tipo de sítios que nós vamos aqui em média. E lá, se formos a um sítio um bocadinho melhor, o equivalente cá é muito mais caro do que lá. Sim, mas lá há uma série de coisas que continuam a ser mais baratas do que cá. Olha, a começar nos combustíveis, Os combustíveis, mesmo, por exemplo. as casas, comprar no supermercado é mais barato. Outras coisas são iguais. Roupa, roupa de certas marcas, sapatos de certas marcas. Os preços são exatamente iguais, ou seja, uma coisa que aqui me custa 120 euros e que para mim é muito, em Espanha vai custar os mesmos 120 euros, só que um espanhol ganha o dobro daquilo que eu ganho aqui. E portanto, para ele aquilo é... Ele se calhar também vai dizer, isto é um bocadinho caro, mas faz-se. Mas nós não temos outra alternativa porque o preço é igual e tudo o resto é mais caro. Olha, não sei se... E desculpa, João. Acrescenta, força. Bilhetes de transportes do metro. Esta para mim então é... Além do tempo que tu esperas em Lisboa, não é? Perdes o metro, nunca sabes quanto tempo é que esperas pelo comboio seguinte. Lá, no máximo, tu esperas 9 minutos nas horas mortas, porque o normal é esperares entre 3 a 4 minutos, a qualquer hora do dia e da noite, e compras 10 viagens por 6,10 €. Eu não faço a mínima ideia. Aqui custa-te 1 euro e tal cada viagem. A viagem. 1 euro e muito. E por aí além. Sim, sim. Olha, Raquel, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a dizer em relação a isto. Não, por mim... Tá. É porque eu quero aproveitar agora estes últimos 5 minutos, sensivelmente, para perguntar como é que tens acompanhado ou visto, digamos, a discussão entre os diversos partidos em relação ao orçamento do Estado. Se realmente é uma postura responsável de quem está a pensar que o orçamento é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do país, ou se estamos a assistir às intrigas da corte de sempre. Sim, eu acredito que estamos a assistir a estas intrigas. Eu sinto que há muita luta de egos / ideologias
em que mais do que aquilo que é o interesse do país, é o interesse do partido e quem é que vai para o poder e quem é que não vai. Toda a gente a querer saber, quando ainda não há um orçamento, quando não há nada, se Marcelo vai fazer cair o governo se o orçamento não for aprovado. Isto acaba por ser... É uma curiosidade que é legítima, mas ao mesmo tempo que se Marcelo disser que sim, então todos os outros vão acabar por, de alguma forma, sabotar ou boicotar a boa elaboração deste orçamento, não conversando, quando eu acredito que, independentemente da ideologia ou do que quer que seja, crucial é o diálogo. E é dialogar e tentar chegar a uma solução que é boa para o país. E não é haver aqui lutas de egos nem de ideologias, porque senão é cada um a puxar para o seu lado, não se consegue chegar a soluções intermédias, ou então vais ter um orçamento também muitíssimo complicado e sem nexo, porque vais tentar agradar àquele, vais agradar ao outro, e é sabido que não se consegue agradar nem a gregos nem a troianos, não é? Mas há uma faceta. Eu sei que este governo tentou dar a resposta às reivindicações salariais de uma série de setores da função pública. Eu entendo que, de facto, alguns deles suportaram crises, suportaram pandemias e tudo, mas não há algum corporativismo, ou não vês em alguns momentos também os sindicatos a serem utilizados como o braço armado de partido A, B, C ou D? Vê-se bastante. Deve haver um certo protecionismo das pessoas, temos de garantir certas e determinadas condições. O problema aqui é que estagnou-se durante muitos anos. E agora a economia acabou por evoluir muito rapidamente para um caminho por via de inflações, taxas de juros, que não foi acompanhado do outro. E depois, qual é que é o problema aqui? Toda a gente quer tudo. E toda a gente está no direito de pedir mais e de reivindicar. A questão é, tu não vais conseguir chegar a todo lado ao mesmo tempo. Se tu cedes em tudo aquilo que a saúde te pede, tudo aquilo que os professores te pedem, tudo aquilo que as forças de segurança pedem, vais entrar numa situação muito complicada e que este relatório que nós estivemos aqui a falar está a chamar a atenção para isso. Por outro lado, se tu só queres fazer as coisas parcialmente, tu tens os sindicatos a dizer que ou é tudo ou não é nada. E depois abre-se aqui um precedente que é muito complicado de gerir. Porquê? Porque tu queres negociar com a saúde, porque precisas que a saúde funcione. Negocias e até respondes a tudo aquilo que te foi solicitado. Mas tu depois não consegues responder a todos os outros setores. E os outros setores vão começar na luta deles, também pressionados pelos seus sindicatos, porque se aquele setor conseguiu, então eu não vou abdicar enquanto eu não tiver exatamente aquilo que eu estou a pedir. Isto acaba por ser muito difícil chegar a um acordo. Não é uma posição fácil. Não existe aqui uma moderação e se calhar era necessário haver uma moderação porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma força contra a outra, não é? Que é ou aprovas ou não aprovas, ou fazes ou não fazes. Mas achas que o facto da política atual estar tão polarizada ajuda ainda menos? Ajuda ainda menos a este entendimento, sim. Ajuda ainda menos, porque o diálogo acaba por estar no meio. Aproximação. Exatamente. Aproximação, sim. E acaba por estar em que as pessoas têm de compreender que, se calhar, não é sempre só a tua vontade e não é sempre só a minha e não vamos conseguir chegar à solução ideal, mas vamos conseguir chegar a uma solução que é mais benéfica ou menos prejudicial. Só que o poder atrai muita gente e as pessoas preferem esta polarização para ver se chegam a determinados patamares que com uma situação aqui de diálogo não chegariam. A realidade é que com os nossos recursos ou tapamos a cabeça ou tapamos os pés. Sim. Não dá para
não dá para tudo. Raquel Dias, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado uma vez mais por teres aceitado conversar de temas Obrigada, eu sei que tu gostas e que são desafiantes. Já sabe que pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações. Quero enviar também um abraço muito grande àqueles que não nos veem, mas ouvem-nos todos os dias, que são os ouvintes da Rádio Vida. Um abraço para todos vocês e um abraço para si que nos acompanhou. Já sabe que amanhã, à mesma hora, estamos de volta para mais um programa. Obrigado, até amanhã.